Bom, eu queria começar, na verdade, que eu acho que é interessante, deixa eu tirar esse troço aqui, é que estamos aqui em casa, né? Dane-se, Te mas. agradeço. Não, mas não é isso. Super simpático. Não foi de onde eu te conheci, É aqui em verdade, casa. primeira vez. E também para um projeto, que é o motivo, né? Foi uma reunião quando a Chapa lá estava formando um movimento meio para salvar o Flamengo, e era uma coisa meio assim, esperançosa, visionária, mas ao mesmo tempo assim, improvável, que o Flamengo era a maior falência do futebol brasileiro e as pessoas estavam se juntando ali ainda no começo de tudo e hoje, né, não sei nem quantos anos tem isso, mas Isso foi em 2012. em 2012 tem 8 anos, a gente tem hoje os resultados, né, desse trabalho, dessa coisa que foi semeada lá atrás no Flamengo. No primeiro é isso. Eu queria até conversar com você sobre isso. Qual é a semelhança que você vê entre esses dois momentos, tirando que está aqui em casa? Pois é, Cláudio, eu até espero que isso seja um belo de um sinal, né? Agora você falando isso, É, eu tô voltando, né? E era isso mesmo, né? Era assim, um negócio assim, perto do impossível, né? Mas uma tentativa também de se fazer alguma coisa, né? E a minha perspectiva é essa, assim, o Flamengo, para mim, foi um motivador de eu estar nesse processo. Quer dizer assim, caramba, será que não dá para fazer nada? Né? Naquela época a gente estava nesse espírito em relação ao Flamengo. E eu comparo muito o Flamengo ao Rio de Janeiro, né? O Flamengo naquela época, não tinha, o potencial estava lá, tanto que agora está demonstrado, né? Mas era muito desacreditado, né? Degradado. E a cidade do Rio de Janeiro, eu acho que o potencial está aqui. É uma belíssima cidade, né? A cidade maravilhosa, com muitos ativos, né? De formação de gente, de uma universidade, de marca, produção científica, de beleza natural. uma marca internacional, né? Espetacular. Até vi uma reportagem sobre a Floresta da Tijuca. Outro dia eu estava comparando a Floresta da Tijuca com Bonito. Bonito tem um turismo específico, né? Para mim, a Floresta da Tijuca sozinha é muito mais legal do que Bonito. Não, você tem Entendeu? uma Assim, floresta, uma cidade, pô, uma praia, praias, né? Essa combinação é raríssima, né? O Rio é uma marca que Rio de Janeiro todo mundo conhece como o Brasil, Pelé. tem atividades de cultura, samba, escola de samba, carnaval, né? Bossa Nova, Ipanema, Copacabana, sabe assim? É muita coisa. No entanto, assim, precisa de outro tipo de gente para tocar a gestão, como o Flamengo também precisava. Então eu faço muito esse paralelo o tempo todo, de gente que tem experiência em administrar, né? E não é uma pessoa, é um conjunto, mas é claro que a liderança precisa atrair, né? A liderança tem que ter credibilidade, tem que ter história pessoal para atrair outras pessoas também capacitadas, animá-las, motivá-las e estar junto nesse processo de reconstrução da cidade. Esse processo de reconstrução ele começa então com um choque de gestão, assim, basicamente, de você mudar os processos. Como é que você vê isso? Eu entendo que sim, ele começa de coisas sempre muito simples. Né? O Flamengo também. O que foi a primeira questão lá no Flamengo? Acertar as contas, né? Fazer o equilíbrio financeiro, que a gente no governo chama de equilíbrio fiscal, né? Gastar menos do que ganha. É uma entidade sem fins lucrativos, mas que tem dívidas. No caso do Flamengo, precisava gastar menos do que ganhava para pagar a dívida. No caso da prefeitura, também tem dívidas a serem pagas. E mais, na medida em que sobra o dinheiro, você investe no principal. No caso do Flamengo, era time de futebol, né? Que hoje o Flamengo está exuberante da capacidade de investimento. No caso de uma prefeitura, é entregar serviço de saúde, é entregar uma educação de qualidade, garantir que todas as nossas crianças estejam alfabetizadas já na primeira série, aos 6 anos de idade, que é para ir dando oportunidades iguais a todas as pessoas. É facilitar a vida dos negócios na cidade do Rio de Janeiro, facilitando o empreendedorismo, incentivando o turismo, incentivando atividades que tragam negócios para a cidade, para então a cidade ir ganhando relevância, gerando empregos e tudo isso vai gerando mais recursos que vão sendo investidos nos serviços públicos. Eu falo que assim, é de parar, sair do ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso. Mas você começa esse círculo virtuoso, né, sem, obviamente, ser pessimista, que eu quero mais que dê certo, até porque eu vivo, moro e adoro aqui.
a gente vem de um déficit de tudo muito grande, né? Você até gerar receitas, por exemplo, você tem um déficit básico fiscal, você gasta muito mais do que arrecada. Além disso, você tem que, essa sobra desse recurso, ele tem que recuperar coisas muito degradadas também. Você também não é só dar um tapa e vida que segue. Você acha que num mandato, por exemplo, de prefeito, existem ações de curto prazo que você consegue, pelo menos, sinalizar para uma galera, ó, é por aqui, entendeu? Temos que ir por aqui? Ou tudo é muito assim, paulatino, digamos? Eu não tenho a menor dúvida que tem muitas ações de curto impacto, de curto prazo com alto impacto. Primeiro é fazer a saúde funcionar. A saúde já tem um orçamento bastante alto, bastante elevado, né? Então tem dinheiro suficiente. Eu acho que as questões da saúde estão muito mais ligadas a coisas que são típicas da gestão mesmo. Primeiro é não permitir desvios e corrupção, que está lotado, contratos horrorosos, mal geridos, mal fiscalizados, compras erradas, então você tem excesso de estoque de determinados medicamentos e aí faltam os mais importantes, né? Alocação dos recursos, olha, com essa clínica da família recebe tantas pessoas por dia em média. Quantos médicos tem que ter lá? Garantir que os médicos estejam lá, os enfermeiros, a estrutura toda fazendo funcionar. Tudo isso dá para fazer e é a principal demanda da sociedade, né? A população que mais precisa do serviço público, a maior demanda que ela tem é sobre serviço de saúde. Isso dá para fazer. Garantir que as crianças estejam alfabetizadas também dá para fazer muito rápido. De novo, com método, buscando as causas. Existe uma rede municipal forte. Enorme, tem mais de 1.500 unidades na cidade do Rio de Janeiro, né? Tem uma quantidade enorme de professores, né? E eu acho que são qualificados. Não é uma questão que as pessoas não sejam qualificadas. Assim, a nossa experiência tem mostrado o seguinte, tanto em Minas como até nos deputados federais, o problema não está no funcionalismo público, o problema está na liderança, de combinar objetivos e de acompanhar esses objetivos de uma forma sistemática, gerando aprendizado e colocando na liderança as pessoas mais capacitadas e pelo exemplo e desenvolvendo os demais, né? Então eu acho que dá para fazer. A questão das contas públicas, de novo, nós temos uma questão crônica aqui. Se orça 30 e poucos bilhões e, na verdade, a receita é de 26, 27. Então, na verdade, a gente já contrata déficit. Que quando você orça 30 e poucos, sabendo que a receita vai ser realmente de 20 e poucos, 28, e tem sido sempre assim, todo ano o déficit de 3 bilhões. Por quê? Porque no serviço público, né, na administração pública, você tem uma armadilha, que é, quando você orça, você contrata as despesas em função desse orçamento. Depois a receita não vem, falta. E aí você tem todos os desequilíbrios, atraso de salário, não pagar uma conta aqui, outra colar. Então a primeira coisa é fazer o orçamento da receita realista. Se nos últimos 4 anos a receita foi 28 bi, por que não orça 28 bi? O prefeito já mandou um orçamento para o ano que vem, para esse ano, de 32 bi. E historicamente a receita foi de 28. Por que ele fez isso? Porque ele quer sobra de dinheiro para gastar, principalmente num ano eleitoral. É esse o problema. Orça nos 28, segura nos 30 as despesas. O fato de orçar mais baixo já ajuda a segurar as despesas. E aí economiza onde você tem gastos que são desnecessários, na melhor das hipóteses, quando eles não são corruptos. E vai alocando no serviço que interessa, que é saúde, educação e a descomplicação. Tem muita coisa que você pode fazer sem custo nenhum, que é descomplicar para as pessoas empreenderem, para fazerem negócios aqui. Velocidade nas regularizações, não usar a fiscalização para achacar quem está desenvolvendo negócio e mais para orientar, desenvolver, apoiar, facilitar. Exatamente. Mas você tem uma questão aqui que você tocou, mas que é importante, a questão principalmente dentro de um partido liberal, que é a questão de como a gente vê o Estado e principalmente o servidor. Que eu acho que a gente sempre, você é contra o Estado. Eu brinco, eu sou tão a favor do Estado que eu queria que o Brasil tivesse um, que a gente não, que a gente tem, na verdade, é outro tipo de coisa. Que eu acho que também acaba esse tipo de distorção, quando você fala assim,
é preciso dar metas, porque o Estado, né, que obviamente o servidor acaba refletindo isso, né, acaba servindo a ele mesmo. Então, em vez de você ter a ideia de você mensurar pelo serviço prestado, a pessoa que quer entrar dentro do Estado, ela quer mais se servir de benefícios, especialidades que não existem lá fora, do que efetivamente chegar a um lugar, que é realizar o sonho de se tornar um servidor e passar a servir. O sonho é um fim em si mesmo, né? Uma vez que eu cheguei em algum posto, alguma coisa, eu no máximo me dei bem, já tenho, sei lá, minha aposentadoria é isso, meu benefício é aquilo, e você não tem exatamente a coisa normal que é a mensuração da produtividade, do que o Estado está entregando, que a crueldade não é de você pensar eu sou contra ou a favor do Estado, não é uma coisa acadêmica, é uma coisa assim, a pobreza pagou, através dos impostos recolhidos dela, por serviços que não vêm, ou quando vem de uma qualidade muito ruim. O cara já pagou por essa saúde que ele não tem, ele pagou por esse transporte público que não vem, ele pagou por tudo isso que não vem. E paga bastante. E muito. Os impostos são muito altos. Então a gente está vendo, é um Estado que ele acaba concentrando renda, porque ele tira dessas pessoas para gastar com ele mesmo. Então você acaba, para cada privilégio que você paga, quantas dessas pessoas não precisam ser arrecadadas e manter-se escravizadas nesse sentido? Porque a gente do Rio de Janeiro tem isso, a gente historicamente, desde a corte, passando pela capital federal, pelo estado da Guanabara, quantas castas de burocracia a gente não sustenta às vezes com trabalho suado do camarada que está na base da pirâmide, entendeu? É complicado. Como é que você vê a questão das corporações, por exemplo, na saúde é uma delas, e são várias, a ideia de que se impede exatamente a gestão, a eficiência, porque quanto mais bagunça, melhor para uma galera aí, né? Então, como é que você vê, tirando a liderança, né, o exemplo, os mecanismos, você tem uma Câmara de Vereadores para lidar, você tem as corporações para enfrentar. Como é que, diferente do Flamengo, que mais tivesse oposição, né, você é mais, assim, eu acredito que seja mais fácil operar. Né? Como é que você vê essa questão do traquejo também na política? Você está chegando na política também. Se você está colocando de uma forma bastante ampla, eu vou falar e a gente vai depois aprofundando mais. Eu acho que a primeira coisa fundamental é propósito. Qual é o propósito? E isso tem que ser feito se comunicando muito bem com as pessoas que vivem na cidade do Rio de Janeiro. Porque o peso das corporações ele aumenta muito quando não tem uma discussão de propósito junto. Quer dizer, tudo bem, vamos, por exemplo, essa questão aí do Crivella querendo colocar o pessoal da Conlurb como estatutário. Sim, mas qual é o propósito disso? Vai melhorar a limpeza na cidade do Rio de Janeiro? Então, a primeira pergunta que sempre tem que se colocar quando se estiver discutindo política pública é assim, o que as pessoas que pagam os impostos, que somos nós, vamos ganhar com a política pública? Na medida em que você passa a tratar a política pública dessa forma, você inverte completamente a prioridade. A prioridade passa a ser as pessoas que vivem aqui, que são 6 milhões e 700 mil. Onde a grande maioria dessas 6 milhões e 700 mil precisam muito que a cidade funcione, que o poder público funcione, que a saúde funcione, que a educação funcione, que tenha ordem, ou seja, que não tenha essa bagunça que está instalada por aí. Quando eu falo de um choque de gestão, acabando com o cabide de emprego, o cabide de emprego interessa às pessoas que vivem na cidade do Rio de Janeiro? Colocar gente que não está qualificada para fazer o serviço, para fazer? É como você contratar, você contratar uma pessoa que não é médica para operar. Ou você contratar uma pessoa que não é engenheiro para fazer um viaduto. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque não está sendo colocado em primeiro lugar o cidadão, a pessoa, o pagador dos impostos. Então, a primeira coisa, assim, as metas têm que ser definidas em termos das entregas. E na medida em que isso seja comunicado, a população vai ter uma visão muito clara do que interessa e vai até poder discutir quais são as prioridades. Vamos investir tanto em saúde, vamos fazer como,
vai ser mais na atenção primária, vai ser aqui acolá, no colégio vai ser assim. Vamos descentralizar, colocando pessoas competentes para estar mais próximo às pessoas que vivem naqueles lugares, para que elas possam discutir as prioridades ali juntas e possam cobrar também. Então, na medida em que você estabeleça os objetivos que estão voltados para o interesse global da situação, da população, e aí você começa a cobrar a execução e se compromete com isso, e aí a liderança é muito importante, você consegue fazer. Vai fazer tudo do dia para a noite? Não. Mas você vai mudar muito a forma de olhar. Que aí esses interesses corporativistas, eles começam a perder muito peso. Porque a população vai se perguntar, por que a gente está discutindo isso? Não faz sentido discutir isso. Cadê a água de qualidade? Cadê o tratamento do esgoto? Cadê a segurança na rua? Cadê o ordenamento urbano? Cadê o transporte público de qualidade? O transporte que é contratado e concedido pela prefeitura? Cadê a fiscalização da prefeitura sobre o transporte? Cadê a escola funcionando? Cadê o posto de saúde sem fila? Cadê? Enquanto não se discutir isso, a gente não pode discutir aumento de salário. Por que aumento de salário? Para quem não está entregando o serviço. É isso. Não estou desqualificando o funcionário público, não, porque eu sei que eles são muito qualificados e têm desequilíbrios que eventualmente vão ter que ser olhados. Mas, hoje, o serviço claramente não está sendo entregue. No Flamengo, mal ou bem, o que aconteceu foi isso. Você assim, me dá uma camisa aqui, me dá um ingresso de graça ali, paga isso ali. Mas peraí. Um emprego pro meu primo. Mas por quê? Esse dinheiro não é meu. Assim, tem que entregar soluções para o Flamengo, tem que baixar o custo, tem que aumentar os patrocínios, entendeu? Tem que aumentar a receita para ter time de futebol. No caso do município, tem que reduzir a despesa para ter um serviço de saúde de qualidade, tem que reduzir a despesa para ter uma escola de qualidade, tem que reduzir a despesa de uma empresa se instalar, tem que diminuir os impostos, isso beneficia todo mundo. Tem que cobrar do governo do estado uma ação da polícia, porque o cidadão carioca pagou os impostos. Então não depende, a polícia militar não está na mão do prefeito, mas o prefeito é representante das pessoas que moram aqui. Então, o que eu falo é o seguinte, a lógica tem que mudar e a lógica tem que colocar em primeiro lugar as pessoas. Isso é que é acabar com a bagunça, choque de gestão e principalmente tolerância zero com a corrupção. E você ter o serviço ser prestado como objetivo. E ser avaliado pela população. E a população, né, nós, como população, somos nós. Nós nos acostumarmos ao longo do tempo a avaliar. Presta um bom serviço ou não presta um bom serviço? E na hora de votar, levar isso em consideração. E vem cá, você entrou nessa, são dois caminhos, né? Primeiro você teve essa coisa de entrar para a política, você vem da iniciativa privada, num país onde a política é meio desacreditada ou, digamos assim, um campo para diversos tipos de oportunismos e coisas piores, assim, por que eu vou entrar para a política? E também na segunda parte que eu tenho curiosidade, uma vez que você entrou no processo seletivo de tentar, né, postular uma candidatura, você também teve que aprender sobre a cidade, né? Ou sobre o que você, nas suas andanças aí. Então, primeiro essa caminhada para a política e depois essa caminhada aí pela cidade, o que você tirou disso aí até agora, por aí? Se você me perguntasse há 3 anos atrás, se, Fred, está afim de entrar no processo político, eu ia te responder, não, de jeito nenhum. Nunca. Sabe, assim, a minha vida, graças a Deus, é uma vida que foi boa. Eu sempre fui muito estudioso e muito caprichoso das minhas coisas. Tive sorte de trabalhar com muita gente boa. Nunca fiz nada sozinho, não acredito em salvador da pátria. Mas sempre tive a oportunidade de fazer as coisas acontecerem por onde eu passei. A experiência no Flamengo foi uma coisa que me despertou muito. E aí, como eu vi o Flamengo ter essa mudança toda, eu me perguntei, será que não dá para fazer nada pela nossa cidade? Será que não dá para fazer esse choque de gestão que teve no Flamengo? Será que não dá para fazer isso na nossa cidade? E eu me fiz uma outra pergunta. O que eu estou fazendo?
por que eu nunca fiz nada? Por que se essa cidade que eu amo, eu sempre tive vontade de viver aqui a minha vida toda, eu não tenho realmente nenhuma contribuição a dar? Qual é o processo? Por que eu só fico falando mal de tudo e fazendo muitas reclamações e deixando as mesmas pessoas ficarem aí o tempo todo? Será que não dá para aprender nada nesse caminho? E aí eu resolvi me informar mais e aprender mais. E vi que tem muita gente boa que eventualmente pode estar mais estimulada a vir para esse processo para substituir essas pessoas que estão aí. Eu estou convencido que a mudança se dá através da política. Eu não contesto a política, eu contesto a politicagem, eu contesto as práticas que vêm sendo adotadas. E agora, para mudar essas práticas, precisa de outro tipo de gente. E eu resolvi, meu principal propósito é dar exemplo e atrair muitas outras pessoas a virem e ajudar com a minha experiência, meus cabelos brancos, a facilitar a entrada dessas pessoas no processo político numa outra dimensão, de fazer política pública verdadeiramente, de não ter projeto de poder associado à política, ter limpeza, firmeza de propósito e uma cultura de aprendizado. É claro que se estabelece um objetivo, você não consegue atingir esses objetivos no dia seguinte, mas você vai medindo sempre o que está faltando para atingir e vai aprendendo. Essa cultura eu tive em todos os lugares onde eu trabalhei e no Flamengo não foi diferente, né? Então isso é o que me motiva fundamentalmente a estar nesse processo. É criar essa cultura de aprendizado no sentido de oferecer um serviço público melhor para todos nós. E eu estou convencido de que dá para fazer muita coisa, principalmente se a gente cortar os desvios, se a gente tiver tolerância zero com a corrupção. Mas isso precisa ser acompanhado, precisa ser feito com outras práticas e trazendo um outro tipo de mentalidade para animar as pessoas a virem juntos e a trabalhar junto. A minha linha é a seguinte: quem vai resolver o problema do Rio de Janeiro somos todos nós que moramos aqui. Precisa ter uma liderança, e aí sim, para mim, o poder público é muito importante, que dê exemplo, que facilite, que não queira privilégios, que não tenha projetos pessoais. O projeto tem que ser a cidade e as pessoas. E eu acredito que à medida em que as pessoas vejam isso no governo, nós todos, todo mundo aqui quer um Rio de Janeiro maravilhoso. Esse negócio que o povo não quer, o povo não gosta, o povo é isso, o povo... Não, o povo é bom. Ruim é a liderança que a gente tem tido. E vem cá, você não só se aproximou aí dessa política, de atuar, da ação política, de crer na política como uma coisa, um meio de transformar a coisa, como você também veio através também do Novo, que também é um partido que se propõe a ter outro tipo de prática. Tanto que você, explica um pouco aí, que você não é você participou de um processo seletivo que não existe nos outros partidos. Então, qual é o estágio atual? Você é pré-candidato? Você está dentro ainda do processo seletivo? Como é que é esse bololô? O Novo tem algumas coisas que me animam muito. Eu acho que o Novo, como partido, é o único partido no qual eu estaria para entrar nesse processo. Se o Novo não existisse, talvez eu não tivesse sentado aqui, né? Não tivesse nessa conversa, porque eu acho que os outros partidos precisam se modificar muito. E acho que essa questão do processo seletivo do Novo é uma coisa que eu prezo muito. Eu acho que qualquer um, para executar qualquer missão, qualquer trabalho, qualquer função, ele precisa estar preparado ou estar num processo de preparação para isso, né? Administrar uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro não é para qualquer um. Não adianta só ser legal, simpático, contar uma boa história. Tem que ter uma história de realizações anteriores, experiência de administração de organização complexas, de mediar conflitos, discussões, né? E o processo seletivo do Novo visa isso, é garantir que para cada tipo de candidatura, que os candidatos que o Novo vai oferecer à população tem um mínimo de qualificação para aquilo. Não é necessariamente que seja completo, mas tem um mínimo de qualificação. Então, no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, é uma história de sucesso por onde passou como gestor, quer seja na iniciativa privada ou, eventualmente, na gestão pública, que é onde é mais difícil,
como liderança, é só ver os exemplos que a gente tem aí, o estágio que a gente está. Para vereador é uma outra demanda. Tem que saber qual é o papel do vereador e um alinhamento filosófico com os princípios e valores do partido. Então é fundamentalmente isso. No meu caso particular, também tem uma avaliação da idoneidade, da integridade pessoal. Se tem histórias de maus feitos, né, ou de coisas erradas na vida, o Novo pesquisa bastante isso também. Então é como se fosse assim, um selo de qualidade. É uma condição necessária, mas obviamente ela não é suficiente. Né? Quem vai decidir mesmo na hora que chegar, se for o caso, é o eleitor, é a população da cidade do Rio de Janeiro. Então hoje, eu passei por esse processo seletivo, no meu caso já foi encerrado e eu passei. Sou o único aprovado nesse processo do Novo, mas a formalização da candidatura, ela só acontece em julho, quando vem a convenção partidária, de acordo com a legislação eleitoral. Então hoje eu estou num processo que eu chamo de conhecer melhor a cidade do Rio de Janeiro, no sentido de cada vez eu estar mais preparado para, sendo candidato, eu estar realmente preparado. Então eu digo que hoje eu estou num processo que eu chamo de andando, conhecendo e aprendendo. Eu estou andando muito pela cidade, eu estou conversando muito com as pessoas, eu não estou num processo eleitoral, ou seja, eu não estou pedindo voto, mas eu estou querendo saber a opinião das pessoas, estou querendo conhecer verdadeiramente o problema pela perspectiva de quem usa o serviço. Para aí, falando com os especialistas, que eu também tenho conversado com muita gente na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, na área de ordenamento público, nas finanças públicas, saneamento, tudo isso, encaixar a demanda da população com o que se tem de solução técnica para já ir depois encaminhando propostas e soluções que seriam aplicadas na hipótese de eu ser candidato e eventualmente ganhar a eleição. E nessas andanças aí, nesse aprendizado, o que você viu assim que mais te surpreendeu, assim, pro bem ou pro mal, né? Tipo a coisa mais grave ou gostosa que você viu, e se você teve assim, mais surpresas ou confirmações, assim, coisas que você já esperava? Assim, eu tô assim positivamente surpreso assim, com o nível de conhecimento e consciência que as pessoas mais humildes têm em relação ao problema real. Elas sabem qual é o problema, elas sabem como os políticos atuais atuam, elas sabem, e elas são extremamente descrentes desses políticos. Então isso para mim é uma coisa muito forte. Elas sabem que o pessoal vai lá só na hora da eleição, que promete um negócio e depois não cumpre, mas elas não sabem ainda qual é a saída. Por quê? Porque não experimentaram, né? Eu gosto de uma frase, você só sabe depois que você já fez, né? A gente aqui, como cidadão do Rio de Janeiro, a gente não conseguiu fazer ainda, né? Nós tivemos péssimos governantes na cidade ao longo do tempo, né? Mas ela sabe que não é desse jeito, e ela está carente de uma mudança, que ela não consegue saber direito, porque também é muito difícil saber qual é, né? Mas isso existe fortemente. A turma é extremamente empreendedora. Onde você tem mais empreendimento, mais iniciativa, mais criatividade, é nesses lugares, né? Então eu tenho ido só muito... conta com ele mesmo. Exatamente, que lá ele tem ausência do poder público, na verdade. Então, assim, se vira nos 30, total. O poder público não aparece nem para atrapalhar. Então os caras têm muito conhecimento, conhecimento prático. O que falta? Falta um poder público que apoie, que desenvolva, que organize, que facilite, que não vá lá para dar uma porretada na cabeça do cara, vá lá para ajudar mesmo, para fomentar conhecimento, para facilitar a vida, até para as coisas deles prosperarem. Eu estive vendo outro dia, você acha que onde trabalham as pessoas que vivem nas favelas, você sabe? Eu imagino. 2/3 trabalham lá mesmo. Então, assim, olha só a potência desse negócio. Então, poderia ser uma produção muito melhor, de uma qualidade muito melhor. Para eles mesmos. Mas o poder público tem que facilitar. Né? Questão de saneamento básico é uma vergonha. É vergonhoso. A gente é que afeta a saúde. Aí você vai para o serviço de saúde, a gente, ao invés de estar melhorando, está piorando o serviço de saúde. Então, quer dizer,
É nesse sentido. Eu vejo, assim, a população sabe, as pessoas sabem, elas desejam a mudança, mas, infelizmente, a nossa liderança política tem sido muito ruim. É por isso esse propósito de fazer essa transformação. Dentro dessa você tocou num ponto aí muito importante que é a saúde, e dentro da saúde, uma questão que ficou muito atual agora, a questão das nossas insalubridades, né? Digamos que não só representa diretamente a questão da qualidade de vida das pessoas, como também mostra a questão da falência do Estado, onde você tem uma empresa que tem um monopólio do serviço, não entrega o serviço, mas é estadual, né? Como é que é essa relação a prefeitura, de certa forma, também concedeu a essa empresa ou essa situação? Como é que a gente opera isso? Porque é uma necessidade vital, não só a água, como o que a água podre causa, né? É assim, eu mal comparo a responsabilidade da prefeitura em relação a esse problema como a responsabilidade de um síndico em relação ao funcionamento do prédio, né? Mas faltou água no prédio, né? O síndico é que vai trabalhar para arrumar água, claro que em benefício de todas as pessoas que moram no prédio. Para mim, assim também é a atuação do prefeito. O que acontece na relação entre a prefeitura, o Estado e particularmente a SEDAI? Existe um negócio que o nome não é nem um contrato, é um termo recíproco de responsabilidade entre o Estado e o município, que no fundo dá direito à SEDAI de receber da gente o pagamento por água e esgoto, né, tratamento de esgoto, e deveria ter a contrapartida de receber a água e de receber o esgotamento e o tratamento desse nosso esgoto para a nossa cidade ser muito diferente. Nesse termo, não existem as responsabilidades da SEDAI. Eu mal comparo assim, é como se você chegar num restaurante ou num bar, só me dá aqui um refrigerante, me dá aqui um sanduíche, aí você paga, assim, cadê o refrigerante? Cadê o sanduíche? Não vou entregar. Assim, porra, mas eu já paguei, né? É isso que está acontecendo. A SEDAI não trata nem 50% do esgoto. Ainda entrega o sanduíche podre. E aí está entregando a água podre, né? E aí, qual é a penalidade? Como é que cobra isso? Porque num contrato razoável, ó, entregou a água, além de eu não pagar, ainda vai ter que me pagar uma multa, né? Se joga esgoto nas águas pluviais, na lagoa, que nós estamos aqui em frente desse lugar maravilhoso, ou na Baía de Guanabara, ou lá naquelas lagoas lá da Barra da Tijuca, que eu visitei todas, que estão no estado lastimável de degradação, cadê a multa? Nós estamos pagando pelo que a gente não recebe. Então, na minha cabeça, a primeira atitude do prefeito devia ser o seguinte: olha, eu quero detonar esse contrato. Esse termo. Né? Esse termo, que é pseudo-contrato, que não foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, que tem uma duração, foi feito em 2007, que tem uma duração de 50 anos, renováveis por mais 50. 100 anos. 100 anos possíveis. E nós, a cidade do Rio de Janeiro, nós, moradores do Rio de Janeiro, nós pagamos por 77% da receita da SEDAI. Então a SEDAI tem direito a uma receita e ela não tem obrigação da contrapartida. O que nós devemos fazer? Detonar esse contrato para renegociar. Niterói fez. E hoje já tem 95% do seu esgoto tratado, quando aqui na cidade do Rio de Janeiro nem a metade a gente consegue. É óbvio que se a SEDAI fosse privatizada, eu acho que tinha diretor da SEDAI preso hoje, com certeza. Só não tem diretor da SEDAI preso porque tem uma grande ação entre amigos. Não, você tem diretor da SEDAI, presidente da SEDAI que ganhou causa trabalhista contra a SEDAI. Exatamente. Ele continue lá, ganha milhões de empresas. Porque, assim, é a degradação que a gente vê, infelizmente, porque quem é responsável por aquilo não paga do próprio bolso pelo prejuízo. Quem paga somos nós. E o nosso poder acaba sendo diluído. Então, o que eu vejo é exatamente isso. Fazer um contrato com multas e aí, no esgotamento sanitário e no tratamento do esgoto, ter soluções bem menores. Sabe? A tecnologia atual fala que ao invés de fazer mega soluções, de jogar no mar,
ficar coletando esgoto e juntar de vários lugares num lugar só para botar interceptor assim. Não, trata ali localmente, já sai uma água no final muito melhor, muito mais tratada. E aí você vai lá, São Paulo já está fazendo isso. Está fazendo licitações de lotes menores, já fez a Sabesp. E interessante também quando a gente fala do serviço final, ele não está pagando pela obra que o cara faz, não paga pela obra. As empreiteiras detestam isso. Eles pagam pela qualidade do esgoto. Pelo serviço. Pelo serviço. E aí, se você entrega no final da história bem feito, você recebe. E aí você vê como é que o interesse muda. Aí o cara que vai fazer a obra, ele vai querer um custo muito menor pela obra, né? Que o lucro dele está associado à qualidade do serviço e não à quantidade de cimento, de material que ele colocou na obra. É o efeito inverso. É isso que o poder público tem que fazer. Ele não tem que contratar obra, ele tem que contratar solução. E solução para quem? Para nós, cidadãos. Bom, dentro dessa coisa que a gente estava falando, né, você pega, por exemplo, o exemplo aí da SEDAI, da coisa do serviço não prestado e pago por uma população que não só paga, como até adoece em relação a isso. Você tem ali um contrato que foi feito em 2007, ou seja, a administração daquela época foi, no mínimo, aí, relapsa ou conivente com esse tipo de trato, né, de termo. Sem dúvida. Você tem, de 2007 para cá, outras administrações que passaram batido por isso, inclusive a atual, que também não se posicionou, não protagonizou nada em relação a essa situação aí que é assim, vital para a população. Do outro espectro, você tem outro tipo de posicionamento político, onde privatizar a água é tabu, onde só se pensa em todas as ações aumentando o Estado, criando mais estatais, criar BNDES municipal, ou seja, inchar mais ainda uma estrutura que é basicamente disfuncional, deficitária e tudo. Como, quer dizer, eu, obviamente, por ser um cara de escolha, né, liberal, eu torço para que a visão para as pessoas tenham clareza na hora de escolher como o que interessa a ela como consumidor, como pagador de imposto disso. Como é que você acha, dentro das limitações de comunicação, entendeu, que se distingue exatamente essa mensagem, não só do que aí está, do que vem sendo, como também como se propõe do outro lado, que é como se fosse uma novidade. Não, vamos fazer uma SEDAI estatal, só que agora é bem feito, na ideia de que é possível regenerar esse tipo de situação. Como é que você vê isso? É possível regenerar sem privatizar? E segunda coisa é como mostrar que a privatização aí não é só é uma palavra de ordem, é o meio mais racional e eficiente de você ter um serviço vital que a população precisa. Esse caso eu acho que da SEDAI é exemplar. Imagina que a SEDAI fosse uma empresa privada quando foi feito esse termo de compromisso. Esse termo de compromisso não poderia ter sido feito. Teria que ter tido uma licitação. Teria que ter tido as contrapartidas explícitas no contrato. Porque esse contrato, inclusive, ele está em desacordo com o marco regulatório de saneamento atual. Olha só, se a SEDAI fosse privatizada, eu acredito que muitos diretores da SEDAI estariam presos. E a SEDAI seria uma empresa quebrada. O Estado estaria cobrando multas, o município estaria cobrando multas e multas da SEDAI. O cidadão poderia ir ao PROCON. O cidadão poderia ir ao PROCON. Não é verdade? Então isso para mim já mostra bastante a diferença do que significa os tentáculos do poder público quando ele se apodera das empresas. O que aconteceu com a SEDAI? Ela não dá o serviço, mas as pessoas que trabalham na SEDAI, que são colocados lá via cabide de empregos, ganharam salários monumentais. Tem gente aposentada da SEDAI, ações e mais ações trabalhistas, ganhando milhões e milhões. A SEDAI dá lucro, claro que dá lucro. Ela recebe e não presta serviço. Imagina um lugar que, como eu já vou citar o exemplo do sanduíche, você vai lá, paga pela Coca-Cola, paga pelo sanduíche, e no final da história você não recebe nem a Coca-Cola e nem o sanduíche. Você pagou, não dá um lucro enorme? Dá um lucro enorme.
E aí você usa esse dinheiro para pagar os funcionários do bar. Para distribuir entre... E aí você usa, os políticos usam isso daí para arrumar emprego para os amigos, para os apadrinhados. Bota lá na SEDAI, bota lá, está cheio, infelizmente. É onde, digamos assim, o pior da política tem como Exatamente. oportunidade... Por isso é que a privatização ela é fundamental. Esse caso, para mim, mostra bem o que significa uma empresa pública. E você acha que a prefeitura tem como ser deflagradora disso, tem que ser dessa questão, de você chega assim, como responsável por quase 80% da receita, tinha até obrigação de O ser. poder concedente é da prefeitura. Na verdade, quem é responsável por entregar um serviço de saneamento pela Constituição é a prefeitura. A prefeitura é a contratante. A prefeitura, ao querer contratar, eu acho que a prefeitura nem precisaria entrar na questão se é privada ou não. A prefeitura quer um contrato que ela cobre. Agora, é muito mais fácil você cobrar de uma empresa privada do que você cobrar de uma empresa pública. Que aí entram as injunções políticas. Por que essa discussão nunca veio à baila? A SEDAI, esses problemas que a gente tem de esgotamento sanitário, da qualidade, eles são novos? Eles só aconteceram agora? Agora foi o ápice, mas nós já tivemos problema de água em outros momentos. A questão da água é mais complexa do que a do esgotamento e tratamento do esgoto. Por quê? Porque nós não geramos água no município do Rio de Janeiro. Né? A nossa água vem do Rio Paraíba do Sul e do Rio Guandu, que um é um rio federal, porque ele passa por mais de um estado, e outra é rio estadual. E você tem toda a questão também do tratamento de esgoto na tomada dessa água. Mas hoje as soluções de desalinizar a água são muito caras, mas na verdade o que deveria existir seria um sistema de captação organizado. E se fosse uma empresa privatizada que estivesse cuidando disso, com certeza ela tomaria muito mais cuidado, por conta das multas. Agora, a SEDAI, por ser uma empresa estatal, ela não tomou esse cuidado. Ela não tomou cuidado com a prevenção. Ela não buscou se organizar. Por quê? Porque na hora de resolver o problema, quem é que vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? A SEDAI deu prejuízo. O que acontece? O governo do Estado é que vai entrar com esse dinheiro. E de onde sai o dinheiro do governo do Estado? Sai da gente aqui. A gente está pagando de novo. De novo. Como a gente pagou de novo pela água. Faltou água. A água estava ruim. Nós fomos, faltou água mineral, não faltou? Quem pagou isso? Fomos nós. Não, e é isso. Você tem hoje o ICM mais caro do Brasil em combustível, produzindo todo o petróleo do Brasil. Chegamos a ser uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Mas vem cá, para ser outra coisa que você falou, que a gente falou bastante da questão do choque de gestão da saúde, a questão da SEDAI, da água, que uma coisa acaba ligada à outra. Mas a questão também que você também nas suas andanças você viu também das pessoas, a questão da educação. Primeiro, por que é tão ruim e como é que a gente consegue assim, melhorar uma coisa que eu acho que é fundamental no Brasil, porque todo mundo fala de educação, desde a época de CIEP, a coisa é você ou escola ou mais escola, ou questão de verbas, de salários, não sei o quê. A questão da qualidade da educação, a questão de você melhorar o aprendizado em si, as pessoas saírem da escola alfabetizadas em menos tempo, melhorando na leitura, no vocabulário, na matemática, na ciência, que a gente é muito deficitário nisso, de qualidade. A gente não só aprende pouco, como aprende mal, né? Então, assim, gasta muito. Como é que você vê esse drama aí da educação no município, pelo menos? Cláudio, assim, para qualquer coisa eu sempre aplico basicamente a mesma receita, que é um modelo de gestão eficaz, é o famoso choque de gestão. A gente estabelece um objetivo. Eu estou escolhendo um bem prático e pragmático. Garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final do primeiro ano, ou seja, aos 6 anos de idade. Hoje nós estamos em que? 60, 70? Hoje, ao final do terceiro ano, com 8 anos, quando é medido isso, 15% das crianças não estão alfabetizadas. 85 em 3 anos. E esses 85 se discute muito a qualidade. Né? Mas
Então é esse o gap é monumental, porque aos 6 anos devem ser mais do que 15%. Para você garantir que 100% estejam alfabetizados, você tem que olhar escola por escola, região por região. Por isso, essa é a força de você ter um objetivo claro. Por que não consegue? Quais são os gaps? Como é que foi na pré-escola? Porque a pré-escola hoje é obrigatória, 4 e 5 anos de idade. Ali já é um degrau importantíssimo. Aí você tem que medir a evasão escolar, você tem que medir as etapas de aprendizado que uma criança de 4 anos deve ter, em que estágio ela está. Tudo isso tem que ser medido e acompanhado. Né? A qualificação do professor também. Isso vai bater na qualificação do professor. Existem muitos professores qualificados, existem muitos diretores de escolas qualificados, existe o que não são tantos. Na medida em que você vai identificando isso, quem funciona bem, quem não funciona tão bem, você vai buscando que esses que funcionam bem ajudem a treinar os que não funcionam tão bem. É aquele negócio, aprende com quem sabe. Aprende com quem sabe. Agora, o que é fundamental? Acompanhar. Acompanhar o quê? O desempenho escolar dos alunos. Ou seja, a qualidade do professor, ela não é medida, não deve ser medida pelo número de cursos que ele fez. Ela deve ser medida pela qualidade dos alunos dele. Se a qualidade dos alunos dele, você tem um padrão de avaliação, é boa, o professor é bom. Se a qualidade dos alunos deles é ruim, o professor é ruim. Não importa que curso ele fez. Isso é da vida. Eu estou falando, o aspecto tem que ser o objetivo final. E aí você vai vendo quais são as diferenças em relação aos objetivos de cada etapa. Eu falei da pré-escola, que é obrigatória. Se tem evasão escolar, temos que conversar com os pais. Envolver os pais nesse processo. E criando as etapas. Voltar para a questão das creches. Como é que é a questão da creche? Como é que é a questão da educação? Nós vamos chegar até o pré-natal, que hoje é uma atribuição da Secretaria de Saúde. Então tem que ter a responsabilidade por uma criança até 6 meses de idade é da Secretaria de Saúde, não é da Secretaria de Educação. Mas desde 0 a 6 meses tem que ter uma integração, porque dali é que vai tudo sair certo. Quais são os estímulos que uma criança deve receber em casa, principalmente nas famílias de baixo IDH? Como é que se desenvolve a autoestima? Tudo isso vai gerar um conjunto de etapas e de aprendizados que vão levar ao atingimento do objetivo. Escola por escola, professor por professor, é sistemático. Agora, você fala assim, poxa, mas então é muita coisa. É muita coisa. Só que várias cidades do Nordeste do Brasil já atingem esses objetivos. São Paulo, capital, também já atinge esse objetivo. Então ele é perfeitamente possível. A gente tem que ter choque de gestão, acompanhamento. E aí E aprender com quem se fez, né? você gera uma cultura de aprendizado dentro da própria organização, que é o melhor aprendizado que Não, e tem. você tem, como você me falou, e hoje em dia com a internet, então ficou muito mais fácil você descobrir isso, experiências bem-sucedidas em vários lugares, do serviço público mesmo, né? Onde funciona melhor. O Rio, que a gente tem uma tradição das coisas meio desandarem, né? As iniciativas serem espasmódicas, mas você tem Por essa... falta dessa humildade É. de buscar aprender com quem faz melhor do que você. Que é comum em toda empresa. Toda empresa de qualidade, ela vai buscar aprender com seus concorrentes. Quem que o meu concorrente está fazendo melhor do que eu vou lá buscar. No Flamengo, nós fizemos muito isso. Nós pegamos lá todas as variáveis e vimos quem fazia melhor do que a gente e fomos lá buscar aprender com eles. Não, e você tem isso, que você, na verdade, você está economizando. E você errando menos, você economiza. Né? O aprendizado isolado ele é caro pra caramba, porque o erro tem custo. Quando você vai com alguém que já fez, você elimina muito custo de erro. Economiza isso, né? Economiza esse tempo. E vem cá, outra coisa também que é muito importante no Rio, a gente tem várias coisas, né? Várias demandas, vou falar que dias sobre cada tema. Mas tem duas coisas que eu acho que são fundamentais para o Rio de Janeiro. É a questão do emprego, porque nós temos até uma certa brisa razoável do Brasil, mas o Rio, entre outras coisas, também está na contramão disso. E como é que a prefeitura pode atuar nisso sem ser de uma forma populista, que é a ideia de você aumentar o emprego via o Estado, que na verdade você só está aumentando o déficit e sobrecarregando a população que paga esse déficit. Como é que você vê a questão do emprego?
E depois também que a gente não pode escapar, porque a Rio de Janeiro é questão de segurança, embora a gente sabe das limitações do município, blá blá blá. Então, primeiro isso, a questão do emprego, depois a gente fala de segurança. Na minha opinião, emprego, quem gera somos nós, via as nossas empresas, via os nossos empreendimentos. E quando você vai numa favela, você vai nas comunidades, você vê a quantidade de atividades e de negócios que tem ali. Aquela turma toda ali gera emprego. No mínimo para si próprio, quando ele é individual. Mas muitas vezes eles têm empregados lá e geram muito emprego. Qual é o caminho, na minha opinião? É você conversar e ver o que falta. Por exemplo, eu tenho conversado muito com o pessoal da área de tecnologia, da área da economia criativa. Eles estão falando assim, nós estamos perdendo para São Paulo, mas estamos perdendo também para Florianópolis, estamos perdendo para Recife. Assim, caramba, o que eu sempre fiz diante dessas situações? Espera aí, vamos chamar a turma que investe aqui, que hoje está propensa a ir para Recife, ou para Florianópolis, ou para São Paulo. Por que você está querendo ir para São Paulo? Se aqui tem tanta oportunidade, deveria ter. Onde é que estão os nossos diferenciais? E os nossos gargalos. E os nossos gargalos. E aí a gente vai atacar isso e descomplicar. Isso é missão. E muita coisa cabe ao município. O que não cabe ao município, eventualmente cabe ao Estado ou ao governo federal, isso aí, ao governo federal, isso é igual para o Brasil todo. Então não deveria ser uma diferença que nos prejudique. E se nós temos que ir lá conversar com o governo federal e dizer, por que você está querendo me prejudicar? Na verdade, ao que cabe ao governo estadual, tem um interesse comum do governo estadual em desenvolver negócios na cidade do Rio de Janeiro. Ele arrecada também. Ele arrecada até mais, porque do ICMS, só 25% vem para a cidade do Rio de Janeiro, o resto 75% é do Estado. Então, eu acho que é esse papel de fazer de uma forma, de novo, tudo é simples, mas tem que ter atitude, tem que ir lá buscar onde é que tem campo de força, onde é que tem caminho. O município tem a questão do turismo, sim, certo, das atividades, tipo carnaval, que agora foi muito bem, mas que poderia ser muito melhor, né? Que já foi até maltratado por nós mesmos, de fazer eventos corporativos na cidade. O Rio de Janeiro é um lugar espetacular. Poderia ter muitas e muitas convenções aqui. Isso entra um pouco no aspecto da segurança. Então, como é que a gente dá segurança? Como é que a gente trabalha junto ao governo do Estado, com a polícia, para garantir que o Rio de Janeiro organize eventos espetaculares aqui, atrai a gente para cá, que gera emprego aqui também. Então, facilitar a vida do pequeno e do microempreendedor, entender a nossa competitividade e atuar para a gente ser competitivo. Eu sou competitivo pra caramba. Lá no Flamengo, por exemplo, a gente mapeou os 20 maiores clubes do Brasil, que são os clubes da Série A, em 2013. Eu perco para o Corinthians em rede social. Eles eram muito maiores que a gente. Então, vamos lá, a gente trouxe o cara do Corinthians para trabalhar aqui. Eu fui lá e contratei. Hoje o Flamengo é disparado, é um dos maiores do mundo, o Flamengo hoje, né? A mesma coisa, no futebol de base. Vamos ver quem faz melhor do que a gente. O Atlético Paranaense faz melhor. Vamos visitar o Atlético Paranaense, vamos ver como é que eles fazem. Vamos trazer práticas para cá. E a gente virou competitivo. Não, tem coisas assim, por exemplo, assim, digredindo, se eu fui que minha mãe está já bem idosa, fui morar com minha irmã em Vitória, minha mãe está fazendo diálise 3 vezes por semana. Quem pega ela em casa é a prefeitura. Vai lá uma ambulância equipada, adaptada para subir cadeira de rodas. Quando eu assim, dessa uma municipalidade, você fica até meio assim, caramba, devia ser hábito, né? Devia ser corriqueiro isso. Então, é possível você pegar exemplos até próximos, não precisa ser... Lá fora também, se tiver coisa boa também, pega, mas aqui tem do lado, às vezes, né? Que a gente não tem essa inteligência, né? Olha a coincidência de você apresentar esse caso da tua mãe. Eu tive reunião com o pessoal da área médica exatamente sobre esse tema da diálise, da hemodiálise. Nós temos um baita de um gargalo no Rio de Janeiro, porque a gente não tem uma preparação. O que acontece muitas vezes? O paciente fica ocupando um leito de hospital por um número enorme de dias, porque ele não teve uma preparação prévia numa etapa intermediária, aquilo que eu falo, inclusive, da logística. E qual é a consequência disso? Essa questão da diálise é um deles, mas tem várias outras. Falta de remédio no hospital. Um leito de hospital público, ele tem uma ocupação média de 12 dias.
enquanto um leito no hospital privado tem ocupação média de 2, 3 dias. Olha só. Só você trabalhando na logística de evitar esses gargalos, olhando lá relação de causa e efeito, da forma simples. Imagina só, se você baixa a ocupação média de um leito público de 12 para 3, significa ter multiplicado a rede hospitalar por 4, sem nenhum investimento. Só com inteligência. Só com inteligência, sistema, choque de gestão, não ter cabide de emprego com gente competente lá cuidando das coisas e tolerância zero com a corrupção. E segurança, doutor? Como é que a gente se mete nisso? Como é que a prefeitura se mete nisso? Eu acho que a primeira coisa, tem muitas atividades, principalmente ligadas ao ordenamento público, que dependem da prefeitura. E é só você olhar pelas nossas ruas e andar por aí, como eu tenho feito, para ver que a prefeitura não está fazendo o trabalho dela. Porque, na verdade, a sensação do abandono, né? Ela, óbvio que a violência existe e é dramática, mas eu tenho coisas que contribuem, que não são especialmente uma violência no sentido de um assalto, um tiroteio, mas que você fica, se você fica nesse ambiente inseguro, que é a bagunça, a desordem, até a própria limpeza urbana, a iluminação pública, dá o abandono, né? Assim, eu tenho um exemplo aqui de digressão também aqui perto, né? Que teve um viaduto aqui na Lagoa, teve uma tragédia que um camarada em situação de rua aí, fumando crack, o diabo, esfaqueou 2 pessoas aqui embaixo, e tudo começou com uma inação do poder público, porque primeiro assim, era um lugar, um negócio que usava a guarda municipal. Aí a prefeitura tirou esse posto da guarda municipal, que era embaixo do viaduto, e demoliu. Só que ela demoliu meio mal demolido. Então, na verdade, ele tirou um posto de população e fabricou uma ruína. Aí você via caco de parede, não sei o quê. 2 semanas depois da demolição já começou a ter mendigos fumando de crack. Então você teve assim, o poder público criou a desordem, ela tirou a guarda para botar a desordem. Aí hoje o que acontece? Você tem 2 camburões permanentemente, entendeu? Ali da guarda municipal, já existia uma guarda municipal. Então não é só a ação pouco inteligente, também traz prejuízo enorme. Sem dúvida. Né? Se você for falar, eu já tive a oportunidade, como eu falo, eu estou nesse processo de andar, conhecer e aprender. E, obviamente, segurança para a cidade do Rio de Janeiro é um negócio importantíssimo, inclusive para atrair turista e para atrair as empresas. Para isso também. E o que todos falam é o seguinte, tem papéis muito importantes da prefeitura, não é só polícia. Por exemplo, presença, desobstrução de determinados lugares, onde estão as fortes, que eles chamam de manchas criminais, que é onde acontecem os pequenos assaltos, furto de telefone celular. Então, na concentração de comércio e nas concentrações de transporte, saída de estação de metrô, Central do Brasil, rodoviária, exatamente. Ora, o que acontece nesses lugares? Você tem um desordenamento enorme do comércio, com comércio informal, camelôs, que obstruem o visual. Se a guarda municipal poderia exercer um papel muito importante ali, simplesmente com a visualização, se não tivessem tantos obstáculos que facilitam esconder, facilitam correr, facilitam sair. Então, de novo, é colocar inteligência. E aí eu volto àquela questão do prefeito ser responsável por tudo que diz respeito ao cidadão. Feita a prefeitura dando exemplo, ela está empoderada para cobrar também os demais serviços, inclusive da Polícia Militar, via governo do Estado. Por quê? Porque é exatamente igual a SEDAI. Nós já pagamos os impostos. 55% foi para o governo federal, 20% foi para o Estado, sobrou aqui 25%. Então nós já pagamos, não é que a gente vai pagar. Então nós somos contratantes desse serviço. Não é assim, é com o Estado, então deixa para lá, não é comigo. Não. O prefeito é responsável por tudo que acontece na cidade. Agora, ele precisa dar exemplo. Porque se você vai lá hoje falar com o governador, puxa, governador, preciso mais atuação da Polícia Militar. Mas o que você está fazendo? O seu serviço também você não faz. E aí você não tem moral.
e explicar isso para a população. Então é isso que está faltando. Aí de novo eu volto. Acabar com a bagunça, choque de gestão, acabar com o cabide de emprego, tolerância zero com a corrupção. Tudo vai voltar. Tem uma questão que é polêmica, mas a questão se botar no Rio de Janeiro, o estado do Rio tem uma tropa de 17 mil guardas municipais e a cidade 7 mil e pouco, um negócio desse tipo. Obviamente que essa guarda precisa ser treinada, essa guarda precisa ser qualificada, mas você tem um efetivo desse tamanho, entendeu? Numa cidade com o nível de conflito que a gente tem, com a necessidade de presença que a gente precisa, né? Essa guarda ser desarmada não é um pouco de luxo ou um pouco também de um certo temor a priori de uma possível estatística que a gente também nem sabe o quão alarmista ela é, por exemplo, que a questão, em vários estados a guarda é armada. Cidades. Várias cidades a guarda municipal. Ela é armada e essas cidades não têm piores índices que o Rio de Janeiro, por exemplo. Então não estou dizendo uma coisa que é correlata a outra, e é óbvio que o cara que está na frente de uma escola, o cara que está numa praça pública, ele tem que ser muito. Mas hoje já tem um pouco isso, você tem nessas coisas, Lagoa Presente, no seu que é presente, que tem presença de polícia militar também. Polícia militar fora do horário de trabalho, no contraturno contratado por essas armado. Empresas. É armado, policial militar pode ser armado. E você não tem relatos de conflitos ou tiroteios a partir desse projeto. Ao contrário, esse projeto trouxe mais ordem e é bem visto, a população gosta, né, do que danos tenha causado. Você não acha que é um pouco assim, não vou me meter nisso não, que vai vir a crítica de que a pessoa tá vendo, a indústria do armamento, não sei o quê. Pô, tem 8 mil guardas pagos. Ou no mínimo que fosse coisas não letais, tipo arma de choque, essas coisas. Em relação à guarda municipal, eu acho que tem vários aspectos aí. Número 1, que o turno dela era 12 por 36 e esse prefeito atual passou para 12 por 60. Uau. Ou seja, ele com o mesmo custo ele conseguiu tirar a guarda da rua. Né? Então acho que ela precisa ser treinada. Eu acho que precisa ter uma combinação melhor de esforços conjuntos entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar para ter cooperação. Mas dito isso, eu no fim do dia eu sou a favor também de armar a Guarda Municipal. Mas acho que para isso tem que ser feitas coisas antes. Armar todo mundo de uma vez. Não, nem isso. Tem que qualificar, mas antes disso também, definir papéis. Onde a Guarda Municipal vai atuar, com que intensidade, em que horários, sabe? Assim, nas manchas. No ordenamento, por exemplo, se você vai numa estação de BRT hoje, a entrada no horário de pico é um caos. É um caos. Não se respeita a mulher grávida, não se respeita idoso, não se respeita a lotação. É a deseducação. É a bagunça, desordenamento. Enquanto no metrô você não tem nada disso. Não é verdade? De novo, a Guarda Municipal poderia exercer um papel, independente de estar armado ou não, ela poderia exercer um papel fundamental, porque o cara lá que controla o metrô não está armado. Né? Então, assim, ela deveria exercer um papel muito importante. Agora, aos poucos, a gente poderia definir as atividades onde ela precisará estar armada e, praticamente, as guardas municipais de quase todas as cidades importantes são armadas. E isso estabelece, assim, acho que um respeito maior pelo guarda municipal, que eu acho que é fundamental, dado o estado de degradação que a gente teve. Mas, número 1, precisamos combinar papéis de cooperação, de atividades, rever essa questão dos horários e do quantitativo. Essa conta que você fez, um turno de 12 horas, o cara descansa 5 turnos de 12 horas para dar 60 horas. Ou seja, a cada 6 dias trabalha um. No mês trabalha 5 dias. É isso. Entendeu? Você tem Enquanto era de 1 para 3, né? Já é, no APM também é um negócio desse. Eu acho que é 12 por 36 a maioria. Sim, mas também, de uma certa forma, você... Mas o cara precisa desse descanso. Porque 36? Porque você trabalha, olha, uma semana, você trabalha 8 horas por dia. Sim. Né?
E 8 você trabalha 8 e o dia tem 40 24 horas. 40. Não, o dia tem 24, é de 1 para 3. Sim, mas você trabalha 40 horas semanais, com 8 regime de 8 horas. É isso aí. 1 para 3 você vai trabalhar 30 horas na semana. Entendeu? Que a semana... Não, é mais ou menos a mesma proporção, porque o dia tem 24 horas. Sim. Você trabalha 8 para 24. Você 12 para 36 é a mesma proporção. Eu acho que você abre mão de muito tempo de... Não, mas eu acho que passar para 60, dado que a gente tem carência de serviço, de novo, é aquela questão. Eu vou fazer uma nova política. Qual é o benefício? Quem é que é o beneficiário disso? Para quem e para quê? Essa é que é a questão. Você está beneficiando a corporação e o entretenimento. De novo, você está privilegiando corporação em prejuízo das pessoas e do serviço. E prejuízo do bom senso também, né? Que você parte da ideia de que o serviço não foi prestado, mesmo assim eu aumento o gasto sobre ele quando você efetiva funcionários que não eram para ser efetivados. Mesma coisa. Tudo isso. Você pega o erário como, de novo, uma coisa que não tivesse dono. O dinheiro não é meu, deixa para lá, a viúva vai pagar, a viúva somos nós. E vem cá, Fred, deixa eu ver aqui também para a gente não matar o editor de trabalho, para depois a gente fazer outras conversas. Assim, como é que você vê assim, agora assim, o desenrolar da campanha em si, mesmo que você ainda seja uma coisa que você tem que projetar para frente? Que é uma coisa, você é uma candidatura, digamos assim, nanica, né? Dentro dos grupos que hoje são aí castelados, né? Pelo menos pelo que você vê, pelo menos as 3 frentes principais. Uma é uma polarização que já teve na eleição passada, inclusive com o atual prefeito, né, seu opositor da eleição passada que volta aí de novo, o antecessor do atual prefeito está aí tudo, e outras múltiplas candidaturas aí disputando. Ao mesmo tempo, né, hoje a gente tem ferramentas que não tinha discussão. Tá aí a eleição passada, né, que tiveram várias zebras, né, que também o próprio governador daqui, de Minas, né, favoritos que quebraram a cara e azarões que estão hoje governando. Como é que você vê essa coisa assim, ao mesmo tempo, essa dificuldade, né, de você ter uma estrutura pequena no meio desses leões e também a oportunidade, a confiança de que isso é uma trajetória, um projeto possível? Bom, Cláudio, eu ainda não sou candidato, né? E, portanto, eu não estou num processo eleitoral. Qual é o meu desafio? É me tornar conhecido, conhecendo os problemas da cidade e debatendo os problemas da cidade. É nessa missão que eu estou. E é óbvio que eu estou trabalhando muito nas redes sociais também, até mesmo para ter uma oportunidade de interagir com as pessoas. E esse processo do andando, conversando e aprendendo, ele não é só físico, ele é virtual também, né? Então, quanto mais as pessoas interagem comigo, mais entendimento eu tenho, mais compreensão eu tenho dos problemas, mais oportunidade de debate e de aprendizado eu tenho nesse processo. Não é uma missão fácil, mas é possível. E nós já tivemos vários exemplos, inclusive a eleição do governador Zema em Minas Gerais pelo Partido Novo. Então, eu estou nesse caminho, estou dedicando o grosso do meu tempo a isso, a estudar questões da cidade do Rio de Janeiro, a conversar com as pessoas, a compreender, mas não estou no processo eleitoral. Isso só acontecerá se o meu nome for homologado na convenção do partido em julho e depois numa campanha que começará dia 16 de agosto. Mas o desafio é isso, eu estou indo a muitas casas de pessoas, conversando com pessoas, falando do que eu penso, dando oportunidade das pessoas me conhecerem e estimulando fazer cada vez mais conversas nesse caminho. E sem temer esses macaco velho na hora de... Porque os caras são habituados a vir usando tudo que não se deve, que também, né, armas meio pesadas. Como é que você vê esse ultimate fight aí? Eu não sou experiente nesse mundo. Eu não vou usar dessas armas. Não acredito nelas. Eu vou falar do que eu acredito, vou fazer o que eu acredito, mas também não vou me deixar intimidar por isso. Eu tenho uma crença muito grande de que o que vem do coração vai para o coração. E acho que as pessoas demandam seriedade. Nós todos aqui
queremos ter governos mais sérios e não esses caras que jogam areia nos olhos dos outros na hora do embate, né? Queremos disputas lícitas, né? Como diria no mundo do futebol, esportivas, né? Com o VAR funcionando bem e não sendo tendencioso, né? É isso que a gente busca, assim, um ambiente olímpico onde as pessoas possam colocar suas propostas de valor e que de alguma forma sejam compreendidas pelas pessoas que vivem aqui. E eu acho que com o novo, com a minha história, a nossa proposta de valor é muito importante e é muito diferente de todas as práticas e dessa turma que vem atuando aí, fazendo essas coisas assim que você falou aí, que não são nem tão olímpicas. Olímpicas é um bom termo. Mas eu simplesmente vou desconhecer isso, sabe? Assim, eu não vou atuar nesse ramo. O meu ramo eu não estou aqui para isso, entendeu? É pesado, né? Tanto mas, assim, de mas eu grana, acho, mas eu entendo que cada vez nós mesmos já não estamos gostando mais disso, né? Eu acho que tem vários sinais nesse sentido. Eu acho que é o conhecimento que leva ao desenvolvimento, é a qualidade das pessoas. Eu só espero que todos nós, eu acho que isso é uma tendência, cada vez nós nos informemos mais sobre as pessoas, sobre as entidades, eu estou falando do Partido Novo, conheço os princípios, os valores, sobre a minha história e sobre as histórias dos outros, que eventualmente vão pleitear também esse lugar, e qual a história de entrega de cada um. E que a gente tenha, todos nós, uma sabedoria para tornar essa nossa cidade aqui a cidade maravilhosa dos nossos grandes sonhos, né? Deixa eu te falar, você tem um histórico e uma simpatia filosófica pelo empreendedorismo, você pelas coisas das pessoas que lidam com o fazer, né, com a ação e driblam, dão nó em pingo d'água para fazer. A gente falou muito aqui da questão da gestão e da inteligência, entendeu? Que eu acho também pouco usada. Assim, hoje em dia a gente tem essas ferramentas que facilitariam não só o uso dos dados, como também o uso interdisciplinar, né? Você as informações estarem mais acessíveis e pensadas e disponibilizadas para as pessoas também viverem menos em compartimento, desburocracia, várias coisas hoje que você pode resolver por aplicativo, não precisa ir no lugar. Assim, eu acho que não só a sua candidatura, como uma provável candidatura, futura candidatura, como até uma futura candidatura de um partido como o Novo, assim, tinha que ter uma marca também da inovação, da ideia de pegar em várias áreas esse tipo, não só mostrar as boas intenções e o histórico de gestão, como também selecionar assim, olha, nessa área aqui, a gente, por exemplo, chutando, tem uma coisa que no Rio de Janeiro a gente sempre tem, que é ter preparado, tanto a gente tem situações críticas climáticas, como às vezes de segurança, entendeu, por causa dos acontecimentos, como qualquer outra coisa. E a gente não tem, por exemplo, uma gestão inteligente disso. Você não tem um gabinete de crise, protocolos conhecidos, sabidos, tipo a população informada de quando chove acontece isso, quando fecha o túnel tal, sei lá, algum tipo de gestão desse tipo. Você pensa nesse sentido de ter uma marca da sua campanha, ou da sua candidatura, ou da sua caminhada, esse tipo de visibilidade para esse tipo de propostas? Como é que você vê isso? Ou você já está trabalhando nisso de alguma forma? Do ponto de vista da comunicação, ainda não estruturei isso dessa forma. Agora, como propósito, falou assim, nós vamos usar muita tecnologia, muito método, muito processo, que isso é básico no processo de gestão, né? Para você evitar grandes desastres, você tem que prevenir, você tem que informar, você tem que organizar. Você pode usar tecnologia, aplicativo, para um monte de coisa. Por exemplo, para marcar uma consulta numa clínica da família. Você não precisa ir lá esperar um dia inteiro para ser atendido. Né? Você pode entrar na internet, ver como é que são os horários disponíveis, marcar e, sei lá, você tem uma margem aí de erro de, no máximo, meia hora para ser atendido. Você evita desperdício, evita instalação. Você permite o planejamento também da unidade que vai atender.
não é isso? Não, claro. A hora que o médico vai estar lá, tudo bonitinho. E não causa o dano que a gente causa à vida das pessoas que vão para lá sem saber direito o que vai acontecer. Serem humilhadas, virar Eu vi noite. casos de a pessoa passar o dia inteiro lá e depois tem que voltar no dia seguinte. Disponível. Ou então vai para uma unidade no limite, vai para uma unidade de emergência, sobrecarrega uma unidade de emergência, que aí quem chega lá na situação de emergência não é atendido, que tem um cara lá sendo atendido que a situação dele não era de emergência, que ele deveria ter sido atendido na saúde. Não, você vê até Entendeu? Então, situações... tudo, assim, essa questão toda, é claro que a gente ficou também, de novo, por a questão de mais práticas políticas, porque as obras de prevenção, elas não são vistas. É difícil. Uma encosta foi bem cuidada. Ninguém sabe, ninguém viu. Só sabe que não foi quando desaba. Ou quando tem enchente, que o lixo, o esgoto que a SEDAI joga, a falta de cuidado no tratamento e na coleta não foi feito. Mas, por outro lado, exatamente, tem uma série de ações que, mesmo dado isso que você ensinou, você pode ter protocolos, existem muitos. O que acontece? Eles não são praticados. Não Então, divulgados, o que dá na mesma, aquele negócio assim, você ter e não usar é a mesma coisa que não ter. é igual a não ter. Então tem muita coisa que dá para fazer. Eu falo assim, fazer o básico, fazer o simples. Vamos lá pegar os procedimentos. Tem que ter paciência, né? Tem que ser uma cabeça sistemática, acompanhar. Vamos lá, cobrar do responsável. Facilita até, por exemplo, Vai organizando. até a arrecadação, de novo. Tudo. Né? O exemplo de Vitória, né? Tipo assim, que é uma capital brasileira, que até 10 anos atrás, um bang-bang, né? Matou juiz, o diabo, era um problema de violência, etc. Foi enfrentado. E você, obviamente, não virou o paraíso na terra, tem seus problemas, mas, por exemplo, eu fui lá também de novo visitar minha família, minha irmã que mora lá. Estamos lá, minha irmã estaciona, vê um fiscal da prefeitura, um agente de trânsito, o camarada com um celular, pega a placa do carro da minha irmã, pega lá, não sei o que, já vem com o cadastro dela, já faz o estacionamento ali. Então a prefeitura está arrecadando, está evitando o atravessador, que às vezes até meio na beirola com a marginalidade, arrecadando de um jeito que para o contribuinte é facílimo, entendeu? Evita papel, o diabo. E é a nossa capital brasileira, não é na Suíça que você viu isso, né? Então, A coisa do uso mesmo das coisas públicas, você facilitar agendamentos, evitar o transtorno, o transporte desnecessário, você fica até às vezes andando assim, por que isso não é feito, né, bicho? Porque tá tudo aí, né? Porque a cabeça não está voltada para prestar um bom serviço às pessoas. A cabeça está voltada assim, onde é que eu posso ganhar algum com isso aí? Ou como é que eu vou outro objetivo. Ou vou me reeleger, ou vou ampliar minha força política. Ou que corporações eu represento e vou defender. E me fala agora o seguinte, digamos assim, que recado você daria para, digamos assim, para quem quer ajudar nessa caminhada, para quem quer te encontrar, para quem quer conversar com você, para quem quer propagar você adiante, como é que você está atuando nesse momento? Você está indo para eventos, tem a página no... Sei lá, como é que as pessoas sabem mais de você? Bom, eu estou nas redes sociais com Sou Fred Luz, tanto Twitter, Instagram como Facebook, é Sou Fred Luz. E tem um número de WhatsApp, que é o 989-003030, onde as pessoas entrando ali começam a interagir comigo, e aí podem propor, organizar eventos e tudo mais. E a gente tem uma equipe que ajuda a organizar essas coisas para a gente fazer. E se as pessoas quiserem assim, não só, sei lá, contribuir com ideias materialmente no futuro, ou também, de uma certa forma, tirar dúvidas... Nesse momento, a única coisa que a gente pode fazer é debater ideias. Debater ideias, bater papo, propagar, as pessoas trazerem suas propostas, trazerem casos que elas conhecem, por exemplo, da cidade, querendo que mostrar, olha, na minha comunidade tem vamos esse lá problema, fazer uma visita, vou vem aqui conhecer as pessoas, isso via redes sociais mesmo. E a partir... Então, de, sei lá, quando terá as convenções, aí você já é uma Aí campanha... sim, aí quando for uma campanha eleitoral, se for o caso, a gente vai entrar na campanha eleitoral.
Mas hoje é buscar as pessoas que estão interessadas em melhorar a nossa cidade, porque eu acho que até independente de candidatura, qualquer coisa, nós todos queremos que a nossa cidade melhore. E a gente quer trabalhar em conjunto para a nossa cidade melhorar. Isso é um objetivo de vida que eu tenho. Mas você contribui para o debate, para as ideias, já Tá é ajudando alguma coisa a cidade, também. exatamente. Está ótimo para mim, é ótimo. Como primeira, senão fica cansativo.